Coloca a média de 8 aí para nós. Então, Lanzeira, vamos lá. Vamos pegar a média de 8, tá? Como é que eu faço a média de 8, tá? Meu setup e do Stormer, eles são diferentes, tá, pessoal? Ele usa a média de 8 semanal também, mas ele usa a média de 80, a média de 8 e de 80 no semanal e diário, tá? Eu acabo não usando a média de 80. Usei por um tempo, mas eu preferi ficar só com a média de 8 semanal mesmo, tá? Fica mais simples para mim, beleza? Então vamos lá. Média de 8 semanal. Gráfico diário. Vamos botar o gráfico diário aqui, por favor. Vamos tirar ela aqui. Eu vou adicionar ela desde o zero aqui para vocês. Aqui. Então, clica aqui em indicador, Fofolete. Você vai colocar EMA. Média móvel exponencial. EMA 9. Você pode botar, pode deixar 9 mesmo, que é bem famosa também. Eu prefiro a 8, tá? Porque a 8 é um pouquinho mais rápida, só por isso mesmo. E ao invés de você colocar a mesma do gráfico, porque quando você colocar, ele vai pedir o mesmo do gráfico. Então, se tu quer olhar o gráfico diário, ele vai colocar a média de 8 diária, tá? Eu gosto de pegar a média de 8 semanal. Então, você vai colocar o tempo gráfico semana. Ele vai ajustar a semanal, tá? Então, a semanal, a média de 8 semanal é a média que vai te dar o position trade, tá? É a média de 8 semanal que vai te dar o position trade, certo? Quando, por exemplo, e se amanhã tiver uma barra de alta, ou hoje mesmo tiver uma barra de alta, ele vai confirmar um pivô de alta acima da média de 8 no gráfico do Ethereum. Então, por exemplo, eu, Augusto, se ele romper esse topo anterior aqui, que eu acho que é da semana passada, eu vou entrar nos meus Ethereums se ele tiver uma confirmação do fechamento da barra semanal com o preço acima da máxima da última semana, tá? Então, o que que é? Essa barra verde grossa aqui, ela precisa fechar a semana acima da média 8 semanal, junto com o rompimento da máxima da semana anterior, representando para nós uma boa probabilidade de que isso aqui é uma linda barra de reversão semanal. Se eu tivesse dentro de uma corretora, no meu caso eu não uso dentro de uma corretora esses Ethereums para fazer trade, position trade, né? Porque eu não gosto de deixar de ter corretora. Eu colocaria um stop loss abaixo, então, dessa mínima semanal. Então, eu colocaria, se ele abrir um position trade na semana que vem, então, no gráfico diário, se amanhã ou domingo ele fazer uma barra linda verde de alta aqui, e isso aqui for um pivô de alta, acima da média de 8 semanal, porque a média de 8 vai passar aqui, ó, tá vendo? Ela vai querer passar por aqui, ó. Certo? Se ela confirmar um pivô de alta semanal, isso aqui abre uma boa probabilidade de position trade. Joga o stop loss aqui. E aí você escolhe o tamanho do seu alvo. No position trade, pelo menos alvo 4 para 1 é um alvo interessante. Né? Baseado nesse pullbackzinho aqui. Então, quando ele formar o pivô de alta, você pode usar a extensão de Fibonacci. Vender no topo anterior, que seria o alvo 168, ou alvo 2, ou alvo 3, ou alvo 4, tá? No position trade, eu gosto de tentar pegar, geralmente, o alvo 4, que no caso aqui é o Ethereum $6.000 por unidade, certo? Esse seria um alvo bem interessante nesse position trade, por exemplo, no alvo 4. Se fosse para operar swing trade, eu buscaria alvo 1, fazer 1 para 1, ou alvo 2 para 1, tá? Seria esse alvo aqui, ó. Ou esse 168 aqui, que é o topo anterior. Se bater junto com o topo anterior, é bem interessante porque o topo anterior pode ter resistência, né? Pode ter dificuldade do preço vir nessa região. Então, o senhor pode vender um pouco antes. Qualquer região acima de 1, você vai estar numa equação matemática positiva. Porque 1 para 1 é assim, a cada trade que você faz, ele toca no 1, você tem um alvo bem curto, você acerta, só que 50% das vezes você vai errar e 50% você vai acertar. Nessa situação aqui, quando você acertar, na probabilidade, você vai ter sempre um pouquinho mais de lucro do que quando você errar. Então, você pode errar depois mais vezes, tá? Então, você tem que mexer com a matemática probabilística aí, quando você abre uma operação, né? Mas, por exemplo, se abrir um position trade no domingo ou na segunda-feira, tá? Abrir um pivô de alta acima da média de 8, tanto no Ethereum quanto no BTC,
eu entro na operação já tentando levar os meus Ethereums, os Ethereums que eu tiver, lá para $6.000, tá? Aí vai depender do risco de cada um que cada um quer assumir. Porque, por exemplo, se eu ver que o mercado conseguir romper os topos anteriores, né? Começar a romper os topos anteriores e manter a estrutura de alta semanal, e aí começa a entrar a estrutura de alta diária também, né? Que seria romper, né? Os 4.000 aqui. Não seria os 4.700, porque 4.700 é muito longe. Eu acho que rompendo já os 4.500 eu já ficaria bem faceiro, acreditando que o Ethereum poderia me entregar até os $6.000, né? Então, assim, vai ter traders que vão querer entrar já nessa barra de ontem, vão ter traders que vão querer entrar na barra de amanhã, né? Ou na barra de domingo, ou espera todo o movimento fazer e quer entrar aqui. Então, a realidade de cada pessoa é diferente, pessoal. A realidade da mão de cada pessoa é diferente. Do apetite ao risco é diferente também. Quando eu era mais imaturo no mercado, eu gostava de assumir mais riscos. Até hoje, tem vezes em que eu gosto de assumir mais risco. Eu sei que eu assumo um risco maior, certo? Mas tem vezes em que eu estou mais tranquilo, mais cauteloso. Por exemplo, eu estou cauteloso por causa da mudança do ano mesmo, por causa das festividades. Geralmente, historicamente falando, são períodos onde tem muita manipulação de mercados futuros. Hoje tem vencimento dos mercados futuros, no mercado cripto. Então, eu gosto de ir com mais cautela, tá? Nessa situação. Tem vezes que não, tem vezes que eu vejo uma barra de versão acima da média de 8, eu já fico mais imprudente. Por exemplo, aqui, né? Essa barra aqui de reversão aqui, ó, quando ele perdeu a média de 8 aqui, ó, aqui se eu não estivesse no mercado e eu visse essa barra, eu já ia entrar. Essa barra não deu em nada, ela deu pouquíssimo lucro, né? Ela não foi uma boa barra de reversão, né? Ela é uma barra dentro de uma acumulação. Então, quando está em acumulação, é muito ruído. Quando está em lateralidade, é muito ruído e é muito perigoso entrar. Porque o mercado ele pode simplesmente ameaçar alta, faz mais baixa, ameaça alta, faz mais baixa, até que ele comece a fazer as altas verdadeiras e aí saia, tá? Então, eu acho ainda muito cedo ficar otimista com o position trade, porque nós estamos na região 50 do RSI, tá? Região de indefinição, ainda ponto de indecisão. Então, você, com o tempo, vai pegando isso, vai pegando quando é o momento. Por exemplo, ontem eu perguntei, e é por isso que eu quero que vocês vejam a análise do Stormer, porque eu gostei muito da análise dele, né? Ele falou assim, ó, mercado testou resistência como suporte, formou suporte em resistência, certo? Dentro de uma estrutura de alta, eu quero isso. Eu quero comprar uma resistência antiga que serve como suporte para o preço continuar subindo, certo? E ele deu a opinião dele. Ele acredita que essa acumulação, que essa queda, perdendo volume, está indicando uma possível entrada de position trade, uma possível entrada de um pivô de alta aqui que vai se formar justamente nesse suporte. Eu já ainda me mantenho mais cauteloso. Por quê? Por causa do período que nós estamos, né? O contexto, para mim, é muito importante. E a leitura do contexto é uma coisa que demora para pegar. A leitura do contexto é uma coisa que demora para pegar. É uma coisa que você tem que ter um tempo de tela aí mais ou menos de 3, 4 anos. O contexto, ele muda as tuas decisões para você tentar melhorar a probabilidade do teu setup dar certo, né? Então, o contexto muda de cada... e isso o Brooks ensina magistralmente, né? O contexto é o que modifica a tomada de decisão de um investidor para outro investidor. Muitos investidores ontem já quiseram entrar em alta ontem, achando que o mercado fez um fundo e vai buscar novas altas. Fez um fundo de suporte e vai buscar novas altas. No meu caso, eu ainda estou bastante cauteloso, porque eu tenho um contexto aí de os 800 dias para o próximo halving, né? Chegou nesse período mais arriscado, que desde o início do ano eu venho falando que para mim é um período arriscado, fundamentalmente mais arriscado, né? Eu vejo muitas altcoins subindo junto com o BTC. Enquanto o BTC ele tem uma altinha de 5%, eu vejo as altas subindo 10%, e quando o BTC cai 10%, elas derretem 50%. Então eu vejo essa correlação do que eu já enxerguei lá do final de 2017 e entrada de 2018, e eu sei que naquela época eu caí em falsas armadilhas do mercado, eu caí numa fase de complacência do mercado, né? Que é acreditar que vai subir a qualquer momento já de novo, e na verdade ele começa a produzir
topos e fundos descendentes. Então, o contexto com base naquilo que eu já vi, enxerguei, eu preciso respeitar isso. Porque se eu entrar comprado dentro de uma acumulação, mesmo que seja um pivô de alta da média de 8, certo? Em que, favoravelmente, esteja num período que eu não acho interessante, eu não vou entrar, porque eu não vou conseguir dormir daí. Eu começo a literalmente ter insônia, se eu não sigo aquilo que eu acredito. Então, você deve sempre seguir aquilo que você acredita, você deve desenvolver o seu setup com a equação matemática positiva. Isso é muito importante, não precisa ser a média de 8. A média de 8 eu uso porque ela é, para mim, a mais fácil, a que mais me dá retorno, mais me dá resultado, dentro do contexto das coisas que eu analiso, certo? Mas diferente de outras pessoas, eu não sou só investidor holder. Tem muita gente que entra no mercado sendo holder.